Olá você, sintonizado aqui no Hexagon Podcast. Seja muito bem-vindo, meu nome é João. E eu sou o Gustavo, e você é muito bem-vindo a mais um episódio aqui no Hexagon Podcast. Seu podcast da segunda-feira de ciência preferido, cara. Inclusive, talvez esse episódio não esteja saindo na segunda, porque a gente pode ter atrasado um pouquinho. Mas ainda assim, a gente tá combinando de postar episódio toda segunda-feira. Então, pra você que ainda não marcou na sua agenda aí, toda segunda-feira tem um episódio novo aqui do Hexagon Podcast. Exatamente, pessoal. A gente tá tentando, assim, aos poucos manter uma rotina, mas nós vamos conseguir sim. E fiquem ligados, porque muita coisa boa está vindo aí pela frente. Então, eu já vou aproveitar aqui e conectar com o que o Gustavo disse e pedir para que você siga a gente no Instagram, cara. A gente tá postando muita coisa legal, conteúdo exclusivo que você pode agregar mais ainda, saindo daqui do podcast e clicando aqui no primeiro link que vai estar, que vai te direcionar diretamente para o nosso Instagram. Lá a gente tá postando, fazendo vários posts, tem meme, tem citação, tem até algumas questões para você que talvez goste de resolver. Enfim, lá tem bastante coisa, cara. Tá bem diversificado e cada vez vai aumentar mais. Tá tendo enquete também. Então, assim, vários conteúdos exclusivos. Então, vale a pena e eu recomendo que você siga a gente lá. E não só no Instagram, pessoal, assim, nós estamos com o Facebook e com o Twitter também. Então, se você quiser seguir a gente em alguma dessas três redes sociais, você é muito bem-vindo e a gente ficaria muito agradecido. Tendo isso em mente, cara, eu acho que vale a pena a gente introduzir o tema desse episódio, que é, literalmente, se existe ou não a vida em outro universo. A gente vai meio que tentar responder essa pergunta aqui pra vocês e responder tecnicamente qual seria a probabilidade de existir essa vida em outro universo. Inclusive, eu acho que a gente deve desculpar vocês, porque a gente falou que ia gravar esse podcast falando um pouco sobre a vida em Vênus, que também corrobora para o sentido de se existe vida ou não fora do universo. E aí, tipo, a gente ficou de gravar, só que a gente demorou. Então, tipo, esse tema meio que já esfriou, mas ainda é um ótimo tema para ser discutido. Exatamente, pessoal. A gente teve algumas desventuras aí nessas semanas, mas aqui está o episódio e eu garanto que vocês vão gostar bastante. Sendo assim, eu vou introduzir o tema desse episódio e vamos tentar responder qual é a probabilidade de existir vida em outro universo. Bom, tecnicamente a probabilidade é grande, já que o nosso universo é muito vasto. Então, assim, a probabilidade em si ela é grande, mas há um porém nisso tudo, porque isso não significa que essa vida seja uma vida necessariamente inteligente. E esse conceito de vida e vida inteligente é um conceito que a gente vai abordar mais pra frente aqui nesse episódio. Mas um fato interessante, Gustavo, que eu queria te falar, é que eu não sei se você sabe, é que, tipo assim, em 15 de agosto surgiu um artigo de um radiotelescópio do Instituto de SETI que busca por inteligência extraterrestre, que é a sigla em inglês, ela significa isso, dos Estados Unidos. Ela capturou uma mensagem estranha. Foi tecnicamente um sinal que durou apenas 72 segundos, só que ele foi muito mais intenso que vários ruídos comuns que a gente capta vinda do cosmos. Então, o cientista Jerry Ehman, eu espero estar pronunciando certo, ao analisar esse resultado, ele ficou impressionado, pois o sistema havia capturado um sinal de 30 vezes mais forte que o normal. Então, assim, esse SETI, ele capturou esse sinal e era muito mais forte, no caso, 30 vezes mais forte que o normal. E ele se propagava em forma de onda eletromagnética, que é uma das formas mais interessantes de se comunicar com a gente, por exemplo, ou então de se comunicar com outra vida, no caso, tratando aqui como inteligente, porque ela se propaga muito fácil no espaço. Então, assim, por ser muito fácil de se propagar e também por ser muito detectável, assim, é óbvio que a gente vai usar ela, porque por ser muito rudimentar, tipo, a outra sociedade é capaz, se ela for mais evoluída, é capaz que ela já consiga interpretar esses sinais. Isso é bastante incrível, porque de fato existe a probabilidade de existir vida inteligente no universo. Porém, o universo é muito grande mesmo, e também, assim, pode ser que seja do outro lado da nossa galáxia, ou então até em outra galáxia, assim. E, tipo, acho que o maior limitante, assim, pra gente entrar em contato seria a distância. Porque a gente pode mandar uma mensagem, mas quem garante que ela vai chegar na mesma da hora? Ela pode demorar anos, milhões de anos para chegar lá, que é o que normalmente acontece em longas distâncias. A gente está tratando aqui de anos-luz. E acho que existe sim a possibilidade grande de existir vida, mas a gente não tem como a gente saber, não tem como a gente visitar cada canto do universo, cada planeta e conferir. Inclusive, cara, eu vou fazer uma pergunta para você que seria a seguinte: numa escala de 1 a 10, em que 1 é pouco provável e 10 é muito provável da gente fazer contato com vida extraterrestre, seja ela, bom, inteligente ou não, qual seria a probabilidade para você, cara, de 1 a 10? Cara, eu acredito que um 7.
se nós conseguirmos assim evoluir muito mais assim nossas tecnologias e avançar bem mais assim nas comunicações, nas ciências como um todo, acho que é bem provável assim o nosso contato com algum tipo de vida inteligente. Cara, pra mim, eu acho que eu ficaria com o 5, porque no fundo, eu não acredito que ainda nesse século a nossa tecnologia não esteja evoluída a ponto de captar sinais ou mensagens de outros povos, outras de vida extraterrestre. A não ser mesmo pensando por um lado, que nem eu falei antes, né, que sejam mensagens mais rudimentares, que venham e a gente já consiga captar. Então, olhando por esse lado, sim. Mas é aquele negócio, por isso 5, entendeu? Porque sim e não. Inclusive, existe o físico brasileiro, Marcelo Gleiser, que é um cara, inclusive, que eu admiro muito. Ele estimula que, em média, a cada 5 estrelas, existe um planeta com as condições semelhantes da Terra, orbitando em uma distância compatível com as formas de vidas que conhecemos. Então, tecnicamente, isso significa que pode existir até mais ou menos 10 bilhões de planetas com as mesmas condições do nosso. E, tipo, o próprio Kepler, né, a sonda da NASA, ele já detectou, acho que foram 2.740 planetas semelhantes ao nosso. E, tecnicamente, o mais próximo estaria a uma distância de 126 anos-luz. Caso você não tenha escutado o podcast de Buracos Negros, cara, que você deveria ter escutado, porque ele tá muito bom, inclusive, a gente explica lá o que seria o conceito de ano-luz, que muitas pessoas acham que é uma medida de velocidade, mas não, é uma medida de distância. Um ano-luz significa dizer, caso você não tenha visto, vou refrescar sua memória, que é um ano viajando na velocidade da luz. Lembrando que a velocidade da luz é a máxima velocidade que a gente consegue atingir até o momento, que é mais ou menos 3 vezes 10 a elevada a 8 metros por segundo. Ou seja, é muito rápido mesmo. Enfim, é a máxima velocidade. Então, enfim, fazendo as contas, seria mais ou menos como 1.497 trilhões de vezes a velocidade, tipo, longe, tá? Esse número está longe, tipo, é bem pertinho, né, cara? Bem pertinho, bem pertinho. Não, cara, é um número bem comum assim que todos nós assim temos contato diariamente. Mas, tipo assim, é que nem você falou, sobre a questão da distância. Realmente, a gente, ok, digamos que conseguíssemos mandar uma mensagem. Nada, infelizmente, nos garante que essa mensagem vai chegar lá. Porque, assim, a gente, caso você não tenha entendido, essa distância é muito grande, a gente estava sendo sarcástico. Enfim, isso é uma distância muito grande. Mas, assim, tecnicamente, olhando por um lado, se essa civilização com que a gente tiver contato for uma civilização mais inteligente que a nossa, não se, isso tecnicamente não seria um problema tão grande, porque assim, para essas civilizações super desenvolvidas, que é como por exemplo a gente vê nos filmes, eles poderiam manipular o espaço-tempo e utilizar dele e fazer pela manipular como pequenos buracos de minhoca para se deslocar entre grandes distâncias. Mas por que ninguém chegou aqui ainda? Tipo, podem existir diversos motivos para responder isso. Mas talvez, né, olhando por um lado, a gente não seja uma raça tão interessante assim. Cara, acho que se uma determinada assim, raça alienígena evoluiu a ponto de conseguir navegar assim de uma maneira bem comum no espaço, acho que vir atrás da gente seria a coisa menos interessante que eles poderiam fazer com todo esse conhecimento e tecnologia. Pois é, cara, e inclusive, talvez eles saibam que a gente exista, né? E talvez realmente não tiveram, não mandaram por falta de interesse, né? Ainda assim, é uma probabilidade. Mas assim, respondendo a pergunta de qual seria a probabilidade, cara, olhando para os números, a probabilidade é grande, como a gente já falou. Mas é aqui que a gente tem que introduzir um conceito. Porque a gente tem que diferenciar, querendo ou não, a vida de vida inteligente. E essa é uma parte muito importante do podcast. Pessoal, porque assim, vida pode existir de fato, inclusive até no nosso próprio sistema solar, a gente já vai entrar nessa. Toda vida que pode existir pode ser ou não inteligente. Então, de fato, sim, pode existir vida, até muito próximo da gente, mas não inteligente. E é aí que a gente vai chegar agora. Citando mais uma vez o majestoso físico Marcelo Gleiser, ele afirmou uma vez em uma entrevista que você pode ter sim um planeta cheio de vida, mas formado apenas por amebas e outros seres unicelulares. Que nem o Gustavo falou, realmente a gente pode sim ter vida em outros planetas, entendeu? Uma vida extraterrestre, mas nada pra gente forma, tipo, a gente não tem certeza absoluta de que possa ser uma vida evoluída, entendeu? Que possa pensar. Porque, sim, realmente, que nem a gente vai falar aqui mais para frente sobre a questão do estudo em Vênus,
Tipo assim, a fosfina que a gente vai falar, a gente vai explicar direitinho isso aí, mas tipo assim, pode ter sido produzida por seres unicelulares, entendeu? Seres muito pequenos, que são considerados vida, entendeu? Não é bem uma vida inteligente, sei lá. Porque quando a gente fala em extraterrestre, as pessoas pensam muito em, sei lá, humanoides cabeçudos voando em naves. Então, assim, nem sempre é isso que vai acontecer. Pode acontecer, mas nem sempre é o que, né? Nada garante que a gente vai encontrar esse tipo de coisa. Exatamente, pessoal. Acho que todo mundo, quando assim, se fala em alienígena, pensa aqueles seres assim, cabeçudo cinza, dos olhos negros, assim, nas naves redondinhas, pegam e sequestram pessoas à noite. Não, gente, acho que pode existir milhões e milhões de formas de alienígena. A gente nunca vai saber. A gente não pode, quer dizer, a gente não pode não saber por agora que a gente não tem contato, mas esse jeito que a gente enxerga o alienígena quando se fala é meio cinematográfico, eu diria. Exatamente, cara. Então, assim, mas se você for olhar por um lado, é a questão de que, tipo assim, beleza. Consideramos então que existe vida unicelular, uma vida primordial em algum planeta. Mas se você for olhar por um lado, nos primórdios do nosso próprio planeta, a vida também era assim. Ou seja, a vida aqui na Terra, tecnicamente, ela existe há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. E no princípio, aqui na Terra, só existiam as famosas cianobactérias, ou seja, que são seres unicelulares, são seres muito primordiais. E talvez as pessoas pensem que apenas o fato do tempo passar para esses seres já é uma explicação para uma evolução, tipo, cabulosa. Simplesmente o fato do tempo passar, algumas pessoas acreditam que, tipo, as amebas, só pelo tempo passar, elas se transformam, né? Elas se evoluem para formas de vida mais complexas e inteligentes. Na realidade, o objetivo da vida é se adaptar ao meio onde ela está. Tendo isso em mente, galera, então a gente pode deduzir que para que uma vida realmente evolua, ela precisa sim de alguma mudança na sua genética. Se, por exemplo, essa mudança pode ser alimentar, ou seja, exigir, por exemplo, eu vou dar o exemplo da girafa. A girafa ela precisava para se alimentar alcançar árvores mais altas. Então, assim, foi uma necessidade que exigia, uma necessidade alimentar, no caso, que exigia uma mutação genética nas girafas. E aí, com o tempo, com essa necessidade delas de se alimentarem, elas foram desenvolvendo aquele pescoço mais alongado. E, tipo, esse fator da alimentação é um dentre vários outros. Por exemplo, poderia ser uma questão de predação, entendeu? De alguns predadores, enfim, tem que se adaptar aos predadores. É uma questão também de ambiental, do ambiente. Enfim, existem várias questões que fazem com que, por exemplo, uma vida muito primordial, ela exija uma mutação para ela continuar ali no seu ambiente, entendeu? Para ela continuar tendo, vivendo, e aí ela vai evoluindo. Então é assim que acontece a evolução. Porque necessita, quando a espécie necessita evoluir por diversos fatores já citados aqui. Então, quando esses fatores exigem mudança, essa mudança ocorre e a espécie acaba evoluindo. Pois é, pessoal. E a evolução, ela não é uma coisa que acontece do dia para a noite, como o João disse. Demora muito, muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, para a gente chegar onde estamos hoje, foi cerca de 350 mil anos que nós demoramos, né? Então, assim, a evolução, sim, pode existir vida lá, mas ela pode não ser tão. Ela não pode ter evoluído a ponto de adquirir uma inteligência meio relevante. E isso, cara, porque a gente só citou aqui fatores internos que aconteceriam, por exemplo, dentro do planeta, mas existem também os fatores externos. Porque, por exemplo, tomando como exemplo a era dos dinossauros. Se o meteoro que caiu aqui na Terra não tivesse extinguido os dinossauros, ou então se o meteoro nem tivesse caído aqui na Terra, com certeza nós não estaríamos aqui. Então, tecnicamente, nós podemos dizer que não há nenhuma prova ou argumento forte o suficiente para afirmar que exista sim vida fora da Terra. A gente tem apenas a existência da vida. De um certo modo, é provável, é mais provável, entendeu? Existir uma vida, mas essa vida, tecnicamente, ela seria primordial. A máxima probabilidade é que ela seja primordial. É muito difícil a gente encontrar, por causa até mesmo das condições. Ainda que numericamente seja possível, existem outros fatores, entendeu? Tipo, é que a gente falou aqui, tipo, fatores internos e fatores externos que exigiriam a mutação daquela espécie mais primordial em uma forma de vida mais evoluída. Então, tipo assim, se, por exemplo, naquele planeta aquilo fosse favorável, então sim,
realmente a probabilidade ela se torna maior. Exatamente, pessoal. Não é só o planeta e nem as condições do planeta que influenciam na evolução de uma vida. Muitas coisas, o universo como um todo, ele é responsável pela vida, porque, como o João disse, deu o exemplo do meteoro. A gente está aqui agora, pode vir outro meteoro e acabar com a nossa vida. E alguma civilização muito avançada lá do outro lado da galáxia nunca vai ter ouvido falar de um planeta chamado Terra. Então, acho que é muito triste até saber que o universo ele é responsável pela nossa vida e também muito responsável pela nossa extinção a qualquer momento. E, cara, tipo, como o Gustavo falou, realmente isso varia muito de planeta a planeta. Então, assim, é difícil de responder com precisão se estamos ou não sozinhos no universo. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta curiosa, cara. Porque se existisse vida inteligente por aí, cara, nada nos garante que eles seriam pacíficos. E você acha que ele seria pacífico, Gustavo? Ah, cara, é bem difícil dizer, velho. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Acho que eles chegariam aqui, iriam ver tudo que a gente fez, assim, com o nosso planeta e ver o potencial dele, e eles iriam meio que nos escravizar e reivindicar o planeta para eles, porque o planeta é muito bom, é um ótimo planeta. E eu acho que eles seriam bem agressivos até. Eles, sei lá, haveriam guerras, assim, para disputar o planeta, sei lá. Mas, assim, resumidamente, eu acho que não. Acho que eles não seriam pacíficos. E você? O que você acha, cara? Cara, pra mim é quase a mesma coisa, realmente. Mas eu acho que é muito uma questão de objetivo. Depende do objetivo deles aqui. Porque se o objetivo deles aqui forem tecnicamente prejudicial dos humanos, à nossa espécie, com certeza haveriam guerras, entendeu? Agora, tipo assim, provavelmente a gente não sairia bem disso. Enfim, acho que pra mim é como o Hawking disse uma vez. Abre aspas, ele falou: se eles algum dia nos visitarem, acho que o resultado será o mesmo de que quando Cristóvão Colombo chegou à América. Não foi bom para os índios nativos. Fecha aspas. Eu acho que é basicamente isso que ele falou, cara. Tipo assim, tecnicamente, a gente vai funcionar como os índios, né, nesse exemplo dele. E realmente, é bem possível que isso não seja bom pra gente. Cara, eu acho que essa ideia meio romântica de que os alienígenas iriam chegar e ajudar a gente a prosperar é bem difícil, bem difícil. Pois é, galera. Então, tendo isso em mente, eu acho que vale a pena a gente corroborar com a nossa pesquisa e terminar aqui se encaminhando para o final desse episódio. É a questão sobre o estudo que saiu sobre Vênus, cara, que já saiu há muitas semanas atrás, né? Mas, assim, tá aqui a nossa visão sobre isso e o que a gente acha. E explicando para você que ainda não tá sabendo o que tá acontecendo ou o que foi o estudo, tá aqui para você. Nas últimas semanas, saiu a notícia de que foi encontrada fosfina em Vênus. Isso já abalou um monte de gente. Mas para que você que não sabe o que é a fosfina, a gente vai dar aqui uma luz para você. A fosfina é uma molécula composta por um átomo de fósforo ligado a 3 átomos de hidrogênio. E ela é uma molécula normal, assim como qualquer outra. Até aí tudo bem. Mas o que torna ela interessante são suas características. Eu posso citar 3 aqui que são relevantes, que vão ser importantes mais para frente no episódio. A primeira é que, aqui na Terra, a fosfina está associada a formas de vidas anaeróbicas. Ou seja, são aquelas formas de vidas, aqueles seres que não dependem do oxigênio para sua sobrevivência, como por exemplo as cianobactérias já citadas aqui no episódio anteriormente. A segunda característica é que ela pode se acumular na atmosfera de um planeta desde que ele seja produzido em grandes quantidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Que assim, a gente pode encontrar em abundância fosfina na atmosfera de um planeta caso ele seja produzido em grande quantidade. E é aí que entra a terceira característica e talvez a mais importante. Por quê? A fosfina ela possui um espectro eletromagnético altamente distinguível. Ou seja, quando olhamos para a atmosfera de um planeta, a gente consegue ver o espectro de luz que sai dele. E podemos, assim, analisar se existem ou não elementos semelhantes ao que a gente já encontrou aqui na Terra, já que cada elemento absorve uma certa quantidade de luz. Beleza. O que eu estava querendo dizer com isso? Seguinte, todos os elementos eles absorvem uma grande quantidade de luz. E assim, cada elemento tem a sua própria quantidade absorvida. E a gente meio que já sabe disso. Para os elementos que a gente já analisou aqui da Terra, a gente já tem uma ideia da quantidade de luz que eles absorvem. Então, assim, quando a gente parte para analisar a atmosfera de outro planeta, o que a gente faz? A gente meio que procura sinalizar as mesmas condições, ou seja, os mesmos elementos. Ao analisar o espectro eletromagnético,
eletromagnético, a gente vê a quantidade de luz que foi absorvida. Por exemplo, sei lá, se a quantidade de luz absorvida for 3 e 3 for relacionada ao oxigênio, isso é um exemplo totalmente aleatório. Então, assim, 3 é correlacionado ao elemento oxigênio, porque é a quantidade de luz que ele absorve. Então, se a gente olha para o espectro eletromagnético de um planeta, olha para a atmosfera desse planeta, e a gente capta que está faltando, por exemplo, de 3 do espectro eletromagnético, significa que naquele planeta ali existe oxigênio. Então foi basicamente assim que eles descobriram a fosfina. Tecnicamente eles olharam para a atmosfera e perceberam que ali havia fosfina em abundância. E olhando assim o espectro, tipo, já sabiam, ok, temos uma evidência. E o que eles partiram para fazer? Olharam o espectro eletromagnético de Vênus. E realmente eles viram que existiam ali variações que indicavam para a fosfina, que a gente já detectou aqui na Terra, por exemplo. Então, eles pegaram e sim, foi assim que eles confirmaram a existência de fosfina em Vênus. Exatamente, pessoal. Foi graças ao espectro eletromagnético, o espectro de Fraunhofer. Uma curiosidade, esse estudo ele é bem antigo até, 1787 a 1826. E olha que curioso, uma coisa lá do passado ajudou a gente a meio que, entre aspas, detectar vida aqui no presente. E por que você deve estar pensando, por que você está falando isso? Para você ver a importância da ciência, pessoal. E para você entender mais a importância da ciência, eu indico fortemente o episódio que a gente lançou na semana passada sobre a ciência. Pois é, galera, se você quer um pouquinho de motivação, inclusive, quer algo, saber um pouquinho da importância da ciência, fica aí os nossos jabá pro episódio anterior, caso você não tenha escutado. Pode seguir aqui a gente no podcast, que ele vai estar lá. A importância da ciência, vale muito a pena assistir. Enfim, continuando sobre o assunto de Vênus, é aí que entra, mais uma vez, uma complicação. Porque, assim, Vênus, a gente sabe que ele é o segundo maior planeta do Sistema Solar. Só que, ainda assim, ele é o mais quente. Por causa da sua atmosfera, é extremamente densa, cara. A atmosfera do planeta é muito densa. E ela é quase feita totalmente de gás carbônico. A temperatura lá, para vocês terem uma ideia, é de aproximadamente 462 graus Celsius. Cara, isso é muito quente, muito quente. Tipo assim, se tá fazendo calor aí na sua cidade e você já tava reclamando, imagina uma temperatura de 462 graus Celsius. Cara, é muito quente. E assim, isso é só uma das complicações, porque a pressão lá em Vênus também é quase 90 vezes a da Terra. São condições muito extremas, cara. Para os nossos parâmetros, nós não conhecemos nenhuma forma de vida que sobreviveria a essa situação. Então, assim, é muito complicado. As situações em Vênus, elas são muito extremas. As características do planeta são muito extremas. Exato, pessoal. Acho que caso exista vida lá em Vênus, ela não seria da mesma forma que nós conhecemos. Só para vocês terem ideia, a pressão de lá equivale a 93 bar, que é a unidade de medida de pressão. Um bar equivale a 100 mil pascais. Na Terra, a pressão equivale a 101.325 pascais. A pressão atmosférica de Vênus equivale a 9.300.000 pascais, cerca de 91,783868 vezes maior que a da Terra. Então, com certeza, nenhum humano iria sobreviver lá. Então, assim, corroborando o que o Gustavo falou, o que o estudo dizia é que, assim, tecnicamente eles teriam, né, o estudo afirmava que eles teriam detectado a fosfina na superfície de Vênus, Lembrando mais uma vez que a fosfina, ela pode ser gerada aqui na Terra, por exemplo, por processos químicos também, viu? Tipo, como vulcões e raios. Só que aí que tá, tipo assim, você poderia assimilar a presença de fosfina a esses dois efeitos. Mas só que essa lógica, ela meio que não funciona em Vênus, porque se a gente for analisar a atividade vulcânica do planeta e a presença de raios em Vênus, a gente vai ver que essa possibilidade ela é muito, muito, muito pequena mesmo, cara, muito pequena mesmo. Então, assim, eliminando essas possibilidades, resta então a possibilidade que essa fosfina ela possa ter sido gerada por processos biológicos, que sim envolvem vida. Mas, que nem o Gustavo falou, isso não significa que não possa haver outra explicação. Porque, na realidade, o que isso mostra de verdade é que, para nos nossos parâmetros atuais, para o que a gente pode comparar, com todas as informações que a gente tem, até o momento, todas as nossas evidências apontam sim para que seja um processo biológico. Mas é aí que surgem as perguntas. Mesmo as altas temperaturas em Vênus serem muito diferentes das da Terra, conforme você vai subindo do planeta para a atmosfera, ela vai abaixando e a sua pressão também vai abaixando. E existe um ponto ali na atmosfera que, tecnicamente, ele seria sim possível a existência de vida ali, porque essas condições elas mesmo que vão diminuindo. Ou seja, conforme você vai subindo para a atmosfera, essas condições elas vão diminuindo. Então, assim, ainda que, ok,
a gente tem na atmosfera, altas temperaturas, mas na alta parte da atmosfera, essas temperaturas elas sejam meio que parecidas com a que a gente tem aqui na Terra, a diferença surge quando a gente analisa a presença de grandes quantidades de ácido sulfúrico, mano. Porque, assim, tornando a atmosfera muito ácida, no caso da atmosfera de Vênus, existe muito ácido sulfúrico, ou seja, a atmosfera dela é muito ácida. Porque existem, acho que são cerca de 90% desse ácido na sua atmosfera. Então, assim, as condições já estão ficando muito complicadas. Ainda que quando a gente acha uma solução, essa solução meio que é contraposta por alguma outra coisa, porque a primeira problemática que a gente tinha era a questão da pressão e da temperatura ser muito elevada. Ok, então a gente subiu um pouco na atmosfera, achou uma quantidade, uma pressão favorável tecnicamente, uma temperatura favorável tecnicamente, conforme a gente vai subindo na atmosfera, mas conforme a gente vai subindo também, a gente vai detectando a presença de ácido sulfúrico, 90% de ácido sulfúrico. Então, assim, é muito ácido. Então, as probabilidades elas vão caindo daí para frente. O que torna a sobrevivência em Vênus muito difícil. Mas, ainda assim, existem variações na taxa de absorção dessa luz que foram captadas pelo planeta, que sugira que sim, essa fosfina ela pode ter sido feita a partir de colônias de alguns seres vivos ou de alguns processos químicos. Pessoal, o que precisamos ter em mente é que nós estamos falando assim do quão extremo é a atmosfera, o quão extremo é o planeta, mas pra gente, viu, pode ser que, sei lá, a vida que existe em Vênus pode ter seguido uma linha evolutiva diferente, seja resistente, sei lá, a ácido, a qualquer problemática que lá tem para nós. Então, assim, pode existir vida, mas não da maneira que nós podemos imaginar. Ela pode estar lá, mas tipo, eles podem ser super resistentes, não sei. A gente teríamos que ir lá. E ir lá não é uma opção. Então nós precisaríamos fazer, de alguma forma, nós precisaríamos mandar alguma coisa para lá para conferir. E esse ponto que o Gustavo citou é muito importante, porque, salientando mais uma vez, é que isso é para os nossos parâmetros, entendeu? É para o que a gente tem, são para as evidências que a gente tem do nosso, sei lá, do nosso planeta aqui. A gente sempre busca parâmetros que sejam parecidos com os nossos, para encontrar uma vida que seja tecnicamente parecida com a nossa. Então, tudo que a gente fala aqui são baseados nos parâmetros que a gente tem hoje em dia. Então, assim, talvez para o nosso azar, o que foi descoberto ainda não é a vida fora da Terra, mas ainda assim, com toda certeza, é a melhor chance, é a nossa melhor evidência de que sim, pode haver vida ali. Mas, que nem o Gustavo disse, para nós sabermos com certeza, só indo lá e pegando amostras do planeta. Por enquanto, ainda está bem difícil a gente fazer isso. Exatamente, pessoal. Nós já mandamos sondas assim, mas elas não conseguiram resistir ao calor. Acho que quem sabe num futuro não muito distante, assim a gente consiga. Mas só tem um jeito de descobrir e esse jeito é esperando, pessoal. Pois é, galera. Então a gente chega assim ao final desse episódio, cara. Eu quero agradecer mais uma vez a você, ouvinte, que nos escutou até aqui, cara. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Você é muito importante, cara. E eu espero assim que essa questão da vida extraterrestre, da vida inteligente e da vida em Vênus também tenha ficado um pouco mais clara para você, que você já entenda o que aconteceu, o que os estudos apontaram de verdade e quais são a nossa visão, a visão científica por trás dessa questão. Então, assim, eu espero que você tenha entendido que é a nossa melhor chance de ter, sim, vida, mas ainda assim não quer dizer que tenha, entendeu? Então é muito difícil. Realmente a gente teria que ir lá e comprovar, pegar amostras do planeta. Só que, né, tá uma distância muito grande, enfim. Existem outras complicações, né? Então, enfim, quando a gente começa a pensar mais profundamente, outras complicações surgem. Mas ainda assim é a nossa melhor chance. Pessoal, só o tempo dirá mesmo. E sem contar que é um planeta bem perto do Sol, né? Tem radiação lá, velho. Acho que o humano mesmo, acho que tá fora de cogitação lá. Mas quem sabe a gente manda um robô ou qualquer coisa. É isso, pessoal. Eu acho que a gente tentou fazer esse episódio, assim, de um assunto não tão pesado, assim, mas que ele venha munido, assim, de informações, de conhecimento. Eu espero que tenhamos conseguido isso, pessoal. E mais uma vez eu peço para que você que não assistiu os episódios anteriores, cara, se você está seguindo aqui agora, se você está chegando aqui agora, por favor, assista os episódios anteriores, cara. São muita coisa interessante, cara, muita coisa legal que a gente já falou aqui. Tem muita coisa legal que vai vir pra frente. Então, assim, seja lá onde você esteja escutando a gente, porque o Hexagon Podcast está disponível em todas as plataformas que você tem para escutar podcast, você encontra a gente lá. Então, assim, segue a gente aí onde você esteja assistindo e também segue a gente no Instagram, cara, para você poder conversar conosco
conosco. Caso você não tenha entendido alguma coisa, será um prazer imenso, uma honra inenarrável poder explicar melhor para você lá no Instagram, caso você não tenha entendido. Então, assim, pode mandar mensagem lá que a gente sempre está respondendo. E postando coisas novas, conteúdos exclusivos, então vale a pena muito você seguir a gente lá no Instagram. Mais uma vez eu me despeço de vocês aqui, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. É isso, pessoal. Se você gostou, aí compartilha com seu amigo que também tem, assim, curiosidade científica. Se não gostou, entre em contato com a gente, fala que não gostou, critique, mande umas críticas construtivas que serão muito bem-vindas. E até a próxima.